Boa tarde, pessoal. E aí? Tudo tranquilo? Vocês estão todos bem aí? Que bom. A câmera, né? Vocês veem, gente feia também é importante. Pessoal, vamos lá então, né? Vou fazer uma chamada. Aliás, eu acho que eu vou fazer o contrário. Acho que tem. Vai. Alessandra tá aí? Não. Andressa? Fale um. Hã? Andressa, acho que você tava aí, cara. A, ca... a carinha dela tá aqui. Pois fale, mulher, fale. Então tá. Brenda? No. Daniel? Diego? Dilke Rodrigues? Flávio? Francisco Williams? Flávio tá aí? Ô, cabo. Francisco? Pronto. Gustavo? No. Dona Hélida? Dona Iris Andressa? Eu preciso ouvir. Acho que a Iris estava aí também, não estava? Acho que eu vi. Tem a galera tá entrando ainda, peraí. A galera tá... Pronto, então. Vou ter que voltar aqui. Dilk? É Dilk que se pronuncia? Só entrou. Hã? Tá bom, beleza, Andressa. Então, Dilk, deixa eu colocar a presença aqui pra você. Já tinha recebido falta. Gustavo tá aí, né? Não? Não vi. Hélida também não vi. A Iris. Tem aqui um olho no peixe. Iris não respondeu nada. Seu Jorge. Jorge. Pronto, Jorge foi um dos primeiros a entrar. Duda. Marina. Não. Dona Meridiana. Natália. Natália, eu lembro até não, tá falando pra caramba. Meridiana, Natália tá aí não? Rosemarie. Sara. Pronto. Hoje vai ser o dia de acertar essa lista aqui. Alguém que eu não chamei o nome? Deixa eu ver aqui. Marina Gabriele. Pronto. Chegou mais alguém? Elida. Aqui. Presente. Elida eu coloquei. Quem mais? Mais alguém? No. Pronto. Galera que chegou no horário. Todo mundo aí. Alguém aqui que eu fiz chamado não apareceu? Ou apareceu depois? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na sala. Não. Beleza. Temos 12 pessoas. Beleza. Qualquer coisa, mais pra frente eu faço uma outra Oi. Alguém tá falando? Certo. Seu Francisco. Rapaz, é assim, né? Eu também não tenho. Esse é o primeiro semestre, a gente ainda está ajustando.
De forma geral, vou tentar dar uma conferida, se tá pelo menos a maioria aqui para mim começar a dar aula, né? E hoje, por exemplo, é um dia que eu vou dar uma segunda conferida aí mais tarde, né? Talvez alguém chegou atrasado, enfim. E eu tô nesse momento aqui, o Francisco, principalmente por um motivo. Saber quantos alunos tem matriculado. Porque talvez alguém não esteja aqui, ou alguém que se matriculou depois, você está entendendo? Eu quero saber principalmente isso. Se tem alguém que não está nessa lista e está aqui assistindo a disciplina, eu quero saber isso. Temos 18, nominalmente 18. Ó. Na sala tem 12. Todo mundo da sala está aqui. Ó. É que eu me conto 2 vezes na sala. Então tem 3, 6, 9. Tá metade aqui. Para mim saber como é que tá, para mim regularizar tudo. Beleza. Acho que é isso. Se chegar mais alguém eu confiro. Pessoal, vamos lá então. Acho que eu deixei o plano de ensino lá. Para quem não... Alguém que não estava naquela primeira aula? Alguém que está aqui hoje e não estava na primeira aula? Pronto. Pronto, Marinha, deixa eu explicar uma coisinha rapidamente para você. Ó, Marina, é o seguinte. A nossa aula, tudo que a gente vai fazer vai ser via essa plataforma aqui, ó. Chama Classroom. Né? É um mecanismo do Google. Então tudo que a gente vai fazer vai ser por aqui. Se vai ter aula, se não vai ter, material, eu não vou ficar mandando e-mail. Eu vou usar a plataforma. A plataforma ela envia e-mail em algumas situações. Tem um grupo de WhatsApp aí da galera. Deu certo, pessoal? Deu certo o grupo? Já entrei. Que bom. Esse é o código da turma, ó. Se alguém não tiver entrado, esse é o código. Tá? Eu tô falando porque sexta-feira eu bati um papo com a galera e ainda tem gente que não oficializou sua entrada na sala. Marinha, tem algumas pessoas aqui que não conseguiu oficializar a entrada na sala. E é importante, tá? Porque a UESP estabeleceu que a gente tem que usar essa estrutura aqui, Google Classroom. Então, eu só dou uma atenção a quem estiver acompanhando a aula para entrar. A maioria já conseguiu entrar e efetivar a entrada aqui. Beleza, então esse aqui é o nosso ambiente de aula. Então sempre vai estar aqui nossas aulas da segunda e sexta, mas durante a semana vai ter algumas atividades. E no grupo de WhatsApp vai estar a Gabriela, né? Gabriela, que é uma moça que está fazendo estágio de docência, que vai estar praticando também ensino na disciplina. Bom, vamos lá então. Vamos para a aula. Vamos lá. Pessoal, essa então é a nossa segunda aula das disciplinas de introdução de estatística básica, né, dos 2 cursos de Tecnia e Agronomia. A aula de hoje a gente vai dar uma introduzida ao assunto, né, ver o que é esse negócio de estatística, o que ela faz, se isso ajuda em alguma coisa ou não. Então, a nossa aula é uma introdução à estatística descritiva, tá? Bom, na aula anterior eu apresentei para vocês a bibliografia básica que consta no PPC de vocês. Eu já coloquei um material lá que eu achei muito interessante a abordagem do senhor Memória. É um PDF que já está na nossa sala virtual aí, certo? Na forma PDF que vocês podem acessar. Esse é um pesquisador da Embrapa, ele já é aposentado e trabalhou bastante com estatística e fez essa publicação. É um material gratuito que todos vocês têm acesso a ele, certo? Se vocês perceberem, esse material tem 116 páginas. Eu não vou cobrar a leitura de todo esse material. Essa semana nós vamos trabalhar aproximadamente metade dele somente, tá? É o que a gente vai trabalhar essa semana todinha, esse material do Memória, tá? Bom, e como é que começou esse negócio de estatística? Quem que inventou esse negócio? A estatística
Tem muito tempo que ela existe? Tem pouco tempo? Vocês já devem ter tido um primeiro contato com estatística aí, mas quero fazer uma abordagem para vocês em cima do que ela é e o que ela representa. A estatística ela existe há pelo menos 4.000 anos, que seria 2.000 anos antes de Cristo, né? Com um pesquisador chamado Confúcio. Ele estava trabalhando, ele é um pensador chinês que desenvolveu os primeiros empregos do que seria a estatística. Tem-se relatos que ela também de fenômenos, né, de tratação de dados também no Egito, junto aos Maia, aos Aztecas, aos Incas. E um fato muito relevante que a gente conhece muito bem, que é a questão do feito pelo imperador Augusto, que foi o recenseamento dos judeus. Alguém já viu essa história? Mas, moço, já ouviu falar de Jesus? Sim. Onde é que Jesus nasceu? Ele nasceu. Pois é, isso é importante, e até essa confusão aí ajuda a gente a entender. Por quê? Quando o imperador Augusto, que era um imperador romano, foi o primeiro grande imperador romano, ele foi verificar quantos judeus existiam, que Israel era um país dominado, né? Dominado pelos romanos. Então os romanos dominaram o Israel e queria saber, eita, quantas pessoas tem aqui nesse negócio? Tem muita, tem pouca? É mais de um? É menos de 50? E aí, como é que é a forma que eles encontraram para fazer isso? Eles ordenaram que todas as pessoas voltassem à sua cidade de nascimento para fazer uma contagem. E aí, no caso, os pais de Jesus haviam nascido em Belém. E eles tiveram que retornar a Belém. E nesse processo de retornar para fazer a contagem, Maria grávida, nasceu Jesus. Então vocês conseguem perceber que era um fenômeno de contagem, de conferência de pessoas que fez com que eles mudassem de lugar, né? E fosse feita a contagem. E tem também outras questões envolvendo perseguição, mas não vem ao caso. O que a gente quer destacar aqui é que as pessoas mudavam, voltavam para os seus locais de origem. Imagina só, você rodar 200, 300 km em cima do jumento, andando a pé, simplesmente para ser contado. Para alguém tocar na sua cabeça, 25, pode ir embora. É um processo um pouco dispendioso, mas as pessoas da época, eles se submetiam a esse tipo de esforço diante da importância de saber quantas pessoas tinham, quantos nasceram, quantos morreram, quantos casaram, né? Todos esses fenômenos. Hoje, isso está presente também no nosso contexto, só a título de curiosidade. Existe o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que eles fazem, entre outros, os processos de recenseamento. Contagem, né? Eles acompanham vários dados da nossa população, entre outras contagens. Falando ainda sobre esse processo de desenvolvimento da ciência estatística, a gente teve uma série de eventos, entre eles a igreja, mais uma vez a religião aí presente no processo. A igreja católica, mais ou menos no século XVI, ele começou o processo de registro. Por quê? Normalmente as pessoas se casavam onde? Na igreja. É o procedimento padrão, casar na igreja. Então, de certa forma, se o padre registra quem está casando, opa, consigo saber quem está casando com quem, é uma forma de controle. Depois, os nascimentos. A gente tinha uma maioria das pessoas sendo batizadas, e isso é um tipo de indicativo. Muitos dos religiosos estavam envolvidos nos processos de parto, então, mais uma vez, os nascimentos. E automaticamente, as primeiras pessoas a tratar de corpos, né, de pessoas mortas, né, foram também pessoal ligado à religião. Então,
eles tinham muito contato com esses processos envolvendo a vida. Então, a partir do século XVI, a própria igreja em si começou esse processo de registro. Então, vamos fazer um livro aqui de nascimentos. Todo mundo que nasceu, a gente vem aqui e registra. Nasceu o Joãozinho, filho do Pedrão, com a Dona Maria. Pronto. Aí, abriu-se um livro de batismo. Batizamos hoje o João, a Maria e o Paulo. E da mesma forma, um livro sobre casamentos e um livro de mortes. Então, era uma forma de, por exemplo, você chegava numa cidade nova e queria entender como é que estavam as coisas, tinha lá o livro de nascimento, de batismo, de casamentos e de mortes. Isso, a princípio, era para registrar nomes. Mas o grande importância foi que, por exemplo, a partir desses registros da igreja, fenômenos puderam ser entendidos. Por exemplo, se nascia mais menino ou menina, se morriam mais homens ou mulheres, se casavam-se mais na primavera ou no inverno, enfim. Começou-se a ter informações. Eu gostaria que vocês se atentassem a isso. A estatística ela nasceu a partir da observação dos registros. Então ela surgiu da observação das informações para fazer interpretações. Tá? Então, à medida que isso foi evoluindo, aí agora passamos para o século seguinte, século XVII, a gente tinha ali uma matemática bem desenvolvida, né, como área de conhecimento, a estatística como parte da matemática, imputado dentro da matemática estatística. No entanto, a primeira estatística, então, seria uma aritmética política, que trabalhava essa cidade de pessoas. E à medida que a ciência matemática foi se desenvolvendo, foi natural haver desmembramentos. Por exemplo, qual foi um desmembramento? Esse aqui. Desmembrar da matemática à estatística. Que isso só veio acontecer efetivamente no século passado. Foi quando alguns matemáticos que estavam mais habituados a trabalhar com estatística passaram a se dedicar exclusivamente à estatística. Então passaram a ser denominados estatísticos. E isso é interessante porque a matemática e a estatística não são a mesma coisa. São ambas ciências exatas, estão contidas na área de ciências exatas. No entanto, a estatística é a parte. Por que a estatística é separada, professor? Porque a matemática, ela trabalha com um nível de exatidão, de precisão, diferente da estatística. Se eu fosse tentar explicar para vocês, a matemática, de certo modo, ela é determinística. O que é isso? 2 mais 2, 4, perfeito? Na estatística, 2 mais 2, aproximadamente 4. Porque a estatística ela se aplica em diferentes áreas. Se a gente for considerar aqui, por exemplo, o curso de agronomia e zootecnia, o que vocês têm em comum? O que tem de comum entre o curso de agronomia e zootecnia? Alguém sabe me dizer? Os dois pertencem à mesma área, quase a mesma área, da parte agrária. Pois é. Pronto, olha só o que você falou. Um trabalha com plantas quanto animais. O que plantas e animais têm em comum? Olha, bem que nós somos animais. Observe uma coisa. Ambos são seres vivos. Ambos são seres vivos. Primeiro de planta. Se uma planta produz 30 tomates quando eu aplico 1 kg de nitrogênio. Se eu aplicar 2 kg de nitrogênio, ele vai produzir 60 kg de tomate? Ponto. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, não necessariamente. Na matemática, se você faz um galpão de 20 metros quadrados e do lado faz outro galpão de 20 metros quadrados, ele se torna um galpão de 40 metros quadrados. Nas nossas áreas de conhecimento, que é zootecnia e agronomia, isso não se aplica com essa mesma exatidão. Não é de forma determinística. Não está determinado isso.
pode ser que a planta não responda da mesma forma. E aí a gente passa a observar isso como um objeto de estudo. Opa, pronto, eu vou pensar. Até quando uma planta responde a adubação por nitrogênio? Vai chegar um momento que ela vai responder o máximo e a partir daquele ponto ela não vai responder mais. Perfeito? Então a estatística ela se aplica de um nível de importância muito grande na nossa área de conhecimento, que é as ciências agrárias. Por isso eu acho muito importante ocorrer essa separação de áreas de conhecimento, matemática é uma coisa, estatística é outra. Nós nos utilizamos da matemática absolutamente, porque nós calculamos hora de trator, nós calculamos dimensões de barracão, enfim, uma infinidade de questões matemáticas, assim como de física e química, como também de estatística. Então, a estatística é uma área de conhecimento muito importante para os nossos cursos, certo? Continuando com esse processo de evolução. Uma das primeiras publicações, e a maioria dos materiais sobre estatística vai dizer que ela surgiu a partir dessa publicação de 1662. Aí aqui está a imagem original para vocês terem uma ideia, que foi publicado em Londres, né? O que está mencionando ali? Ó, vamos ler. Natural and Political. Está falando sobre questões naturais e de políticas. Observações mencionando o índice de nascimentos e mortalidades. Quem fez isso? John Graham. A partir de quê? Em 1662. O que ele pode ter usado como base? Os livros, os registros da igreja. Então ele passou a observar os registros da igreja, de nascimento, de morte, de casamento, tudo aquilo que a gente estava olhando, e começou a tentar observar, olha, nasce mais meninos. Nasce mais meninos. Naquele período que ele fez o estudo. No entanto, chegaram menos indivíduos do sexo masculino na idade adulta. Por que vocês acham que isso aconteceu? Porque nasciam mais meninos, no entanto, chegavam menos indivíduos à fase adulta do sexo masculino. Eu acredito que naquele tempo era um tempo de guerra, e eles tinham que, sei lá... Sim, sim, justamente. Então, eu quero que vocês entendam essas questões porque são muito relevantes para a estatística. Comportamento. Comportamento do indivíduo era distinto. Você percebe aí que o homem se arriscou mais, era envolvido em processo de guerra, e até em si mesmo, os atritos entre eles. E aí eu quero que vocês entendam isso, por quê? Porque é o seguinte, na ciência é muito comum você falar o seguinte, olha, plantar a mandioca, ou a macaxeira, ou aipim, na lua tal é melhor. Por exemplo, alguém saberia me dizer qual que seria a melhor lua para plantar mandioca? Teoricamente, assim, dito popular? Eu vou falar, eu já ouvi falar que era na minguante. Já ouvi falar que é na minguante. Na minguante, eu já ouvi falar, não sei você, mas enfim, já ouvi falar isso. Ah, planta mandioca na minguante que dá certo. Aí eu pergunto, oi? Na crescente, né? Pronto. Então, tem uma pessoa que diz que é na crescente, outra que é na minguante, ok. E aí, pessoal? Eu estou perguntando para vocês, porque a agronomia planta e a zootecnia também pode plantar para poder alimentar animais. Qual que é a melhor lua? Vocês são futuros técnicos. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Ah, teve um ano que eu plantei na minguante, ela deu bem. Outro ano eu plantei na cheia, não deu tão bem. Mas como vocês vão poder dizer o seguinte, qual a melhor lua? A gente está dando um exemplo só para vocês entenderem a importância da estatística. Porque tem coisas que a gente percebe. Por exemplo, eu já li artigo científico que falava qual que era a melhor lua para plantar, por exemplo, cenoura. E a lua teve alguma influência sobre o desempenho.
eu não quero nem defender uma teoria nem outra, mas eu quero mostrar para vocês a importância da estatística. Porque a gente sabe que homens tendem a ser mais agressivos, né? É da gente esse negócio. Às vezes pensa menos e age mais, enfim. E às vezes briga mais em boteco e faz bagunça. Mas eu quero que vocês, assim, como profissionais, como é que vocês poderiam dizer se uma coisa é boa ou não, se é daquele jeito ou de outro? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Uma forma de nós fazermos isso seria através da estatística. E hoje ela se torna o principal mecanismo de explicação, de explanação. Se eu for dizer, por exemplo, que o tomateiro responde até 100 kg de nitrogênio, hipoteticamente, tá, pessoal? Isso aqui é só a título de ilustração. E que não compensaria colocar 200 kg de nitrogênio, eu tenho que dizer isso como? Com números. Eu tenho que pegar esses valores e apontar com números, de forma... Por quê? Porque uma soma é uma soma, uma divisão é uma divisão, em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer situação. Então, para mim avaliar, por exemplo, se uma vaca é melhor que outra, se uma variedade de milho é melhor que outra, enfim, se um manejo do solo é melhor do que outro, eu tenho que utilizar alguma ferramenta clara que outras pessoas conheçam, um mecanismo claro. Eu não posso só dizer, eu percebi. Entende? Por mais que a percepção de vocês seja importante, só um minutinho, eu acho que tem alguém querendo entrar. Por mais que a intenção de vocês seja clara, deixa eu ver aqui, esqueci aqui mesmo, deixa eu ver. Por mais que vocês tenham muito claramente o resultado, tem que se dar o devido tratamento estatístico. E é isso que nós estamos começando a entender. No caso, o John, ele comprovou que nasciam-se mais homens. Como? Ele pegou os dados de registro de homens, somou aquilo, quantos homens nasciam, quantas mulheres nasciam, e colocou isso num papel. E como que ele provaria que mais mulheres, mais homens morriam? Porque ele também tinha os números de adultos. Então ele conseguia conflitar, olha, entendem? Isso que é importante, é isso que a estatística tende a ajudar. Pegar os dados grosseiros e tentar trazer isso de uma forma útil. Ok? Bom, vamos lá então. Vamos andando. Aí, esse material que eu passei para vocês, vocês estão recebendo hoje. É um PDF, está lá na plataforma. Vocês vão ler durante a semana. Sexta-feira a gente vai se encontrar. Eu vou explicar algumas coisas deles aqui, dentro do que a gente pode trabalhar dentro do nosso horário disponível, tá ok? Então aqui tem uma lei chamada Lei Fraca dos Grandes Números. Foi emitido por Benot. Olha aqui o cálculo dele. Ele é um cálculo de probabilidade, em que P tende à certeza quando o número de observações N crescem definitivamente, sendo X o número de sucessos observados. P é a proporção desconhecida e o limite. O que nós temos aqui nessa explanação? Esses slides eu gero um PDF também, tá, pessoal? E coloco lá naquela sala online nossa, para vocês poderem olhar isso com calma. Nós temos o quê? Uma palavra chamada probabilidade. Alguém se arriscaria a dizer o que entende por probabilidade? O que é algo que é provável, o que é algo que não é provável? A chance daquilo acontecer, professor? Seria mais ou menos isso? Por aí. Exatamente. E aí, o que acontece dentro do... Quem falou? Quem que falou? Foi o? Francisco. Isso. Exatamente. Vamos falar aqui. Se eu plantar feijão agora, acho que é uma coisa que todo mundo consegue entender. Plantar agora, no meio do BR-Obró em outubro, qual a chance de eu ter uma boa colheita? Praticamente nula, né? Praticamente zero. Se eu plantar em dezembro, dia 10 de dezembro, qual a chance de eu ter uma boa colheita de
feijão. Bom, licença pessoal, só tem que atualizar aqui. Qual a chance de eu ter uma boa safra de feijão se eu plantar em dezembro? Aumenta a probabilidade. Então é dentro do que o Francisco falou. Você tem um aumento. Pronto. Você tem a chance ou não de aumentar essa probabilidade. Agora, deixa eu lhe perguntar. E se eu plantar esse feijão em março? A probabilidade é maior ou menor do que dezembro? Maior. Perfeito. Agora, o que eu quero discutir com vocês? Ser maior ou ser menor é relativamente fácil. Agora, se eu fosse contratar vocês para trabalhar numa fazenda e eu sou o chefe, dono da fazenda, opa, fazendeiro, somos nós. E aí eu falo, não, eu quero fazer uma safra de milho e uma de feijão. E aí você calcula por N mais A de que você vai terminar a sua safra de milho até dia 10 de março. E que se você só ia poder plantar feijão, portanto, dia 12 de março. É muito alto o risco plantar dia 12 de março? Aí a gente começa a fazer cálculo de probabilidade. Primeira coisa que vocês iam pensar. Qual a chance de você ter uma safra muito boa plantando dia 12 de março? O que vocês levariam em consideração? Pronto. E aí? Como que você vai saber que dia vai chover se você é uma coisa que você ainda não viveu? Uma coisa que vai acontecer ainda em março de 2021. Como é que você vai saber quanto que vai chover? Exatamente. Vocês estão me entendendo como é que a estatística trabalha? O que eu vou fazer? Olha, em 2020 choveu no mês de março 300 milímetros. Em 2019 choveu em março, nesse mesmo local, 118 milímetros. E 2018, e 2017, e 2016. E assim eu faço um histórico. E eu quero que vocês compreendam uma coisa. Se eu tiver o histórico de precipitação de 2 anos para estimar a precipitação do ano que vem, eu tenho uma chance de acertar X. Agora, se eu tiver um histórico de 50 anos, a minha chance de acertar a precipitação em março do ano que vem é maior ou menor? Maior. Olha, primeira coisa que eu quero que vocês atentem. Então, a quantidade de informações que eu tenho vai ser muito importante, vai influenciar muito o que eu vou projetar. O quanto eu vou acertar é muito influenciável pela informação que eu já tenho. Então, não é um achismo, não é ser um adivinho, é você considerar o histórico, você vai apresentar para quem você estiver ajudando, né? Olha, vocês na condição de técnico, o histórico de precipitação é esse, considerando que esse ano a gente está num El Niño, num Laninha, aí vocês vão mudar essa probabilidade, vão ajustar essa probabilidade, a gente tem uma esperança de ter X quantidade de precipitação, para a cultura do feijão essa precipitação é suficiente, e aí você tem uma estimativa de safra. Então vocês conseguem entender agora o contexto do que seria uma probabilidade. A probabilidade de chover, de ter uma safra adequada, incide várias variáveis. Vários fatores vão influenciar. A precipitação, o vento, entende? O quanto que você vai adubar vai influenciar. O tipo de semente, enfim, aí isso vai se tornando cada vez mais robusto. Esses termos que eu estou falando com vocês aqui não são por acaso. São os termos que vocês vão utilizar na estatística ao longo de toda a vida profissional de vocês. Probabilidade, variáveis, estimativas, certo? E isso vai fazer parte da vida de vocês. Nós ainda temos uma outra palavra aqui no meio desse texto. Qual que seria essa palavra? Certeza. A certeza, ela pode ser absoluta, quando não há sombra de dúvidas. Mas também existem níveis
diferentes de certeza, que vai variar em função de quê? Da forma que você obteve os dados. Vocês vão de convir comigo, por exemplo, precipitação. Uma forma muito prática de medir a precipitação é colocar algum recipiente que capture a água precipitada, acumule e quantifique o volume. No entanto, se você está com a precipitação em um único lugar da sua fazenda, calculando, você tem uma certa confiança nessas informações. No entanto, existem estações meteorológicas e outros instrumentos que podem trazer maior confiança ou melhor confiabilidade nas informações que você tem. Isso vai incidir sobre o quão certos são as suas estimativas. Estão conseguindo entender esse universo? E aí, uma informação que a gente já discutiu aqui, que é o N. O N que o autor fala aqui, ele fala assim, quando o número de observações, N em itálico, ele está indicando que esse símbolo N em itálico significa número de observações, que no nosso caso seria a quantidade de informações que nós temos para utilizar como base para a nossa análise. Então, Bernoulli lidou com uma distribuição binomial. Alguém tem alguma ideia do que seria um binômio? Não, professor. Pronto. Isso é fundamental. Por quê? Se eu estou fazendo aquele cálculo que a gente acabou de falar, quanto que vai chover, como vai ser a safra de feijão, eu estou trabalhando com dados de precipitação. Dados de precipitação, entre outros, são o quê? Volume de água, não é isso? Volume de água, como é que a gente calcula isso? Como é que você diz água? Como que você diz? Metros cúbicos, não? Metro cúbico por milímetro seria uma medida básica. A gente começa com milímetros e se ele chegar a 1 milhão de milímetros, a gente tem 1 metro cúbico. Então, a gente pode ter um ano 200, outro ano 250, outro ano 300. Então, a gente tem uma contagem. Isso é um tipo de informação. O outro exemplo que eu dei era se nascia homens ou mulheres. Homens ou mulheres, mulheres ou homens. Percebam que eu tenho uma variação diferente. A estatística que, por exemplo, o John utilizou lá para número de pessoas que nasciam e morriam é diferente da estatística que a gente vai aplicar no caso da precipitação. Essa aqui, que a gente só tem duas condições prováveis, é um binômio. Por exemplo, tá morto ou tá vivo? É um binômio. Tá doente ou tá saudável? É outro binômio. É diferente o tratamento e a forma que eu vou trabalhar com dados sobre distribuição binomial, que é esse caso, dos dados que eu vou trabalhar com outros tipos de distribuições, que a gente vai ver mais para frente na próxima aula. Então, quando o autor coloca uma fórmula dessa e ele indica que aplica-se a uma distribuição específica, primeiro a gente tem que olhar para os dados para verificar se ele se aplica àquele tipo de distribuição. Bora fazer um puxadinho rapidinho aqui dentro da nossa aula para a gente conversar sobre um outro assunto rapidinho. O que é esse negócio de distribuição binomial? É isso aqui, ó. Fácil, fácil, fácil. Ele é baseado numa teoria do binômio de Newton. E não é incomum a gente falar, caramba, isso aqui é complicado. Complicado, meu amigo? Complicado foi quando o Newton foi desenvolver isso. Porque ele encontrou variações muito grandes de números, dispersos de inúmeras maneiras, e ele foi tentar ajustar e criar formas da gente poder tratar esses dados. Por exemplo, através do binômio de Newton. Essa forma que ele trabalhou para nós vai nos ajudar a calcular a probabilidade de acontecer alguns fenômenos que estiverem sob distribuição binomial. É só para vocês entenderem. Numa distribuição binomial, a gente tem, por exemplo, esse outro caso aqui. A moeda. Como é que chama os dois lados da moeda?
Um é... Pronto. E se eu jogo... Cara e coroa. Se eu jogo uma moeda que tem dois lados para cima e eu tô querendo escolher... Tô no campo de futebol, quero escolher bola. Para começar com a bola. Se eu escolher cara, o juiz jogou a moeda para cima. Qual a chance de dar cara? Numa escala de 0 a 100%. 50%, não é? Pronto. Então, numa distribuição binomial, a gente entende que a probabilidade é de 50% da cara e 50% da coroa. E agora, se eu estiver testando, por exemplo, uma nova droga, talvez aí, vamos pensar alguma doença, vamos pensar aqui no cascudinho do algodão, por exemplo, não sei, besouro do algodão. E eu vou testar um novo fungicida, um novo inseticida contra ele. Qual a chance dessa droga dar certo? É os mesmos 50%? Não, não é. Então o que, que acontece? Você tem ali vários itens que você tem que considerar. Eventos ao longo de uma viagem. Você pegar a sua caminhonete e qual que é a chance de repente você ter um acidente? Não é distribuição binomial. Vocês conseguem entender isso? Que quando nós formos estudar a forma para cálculo de probabilidade de uma moeda, não é o mesmo que se aplica aos outros. Tá bom? Então, jogando a moeda, ou jogando uma droga, ou, no caso de um veículo, as probabilidades são calculadas, estimadas de forma diferente. E assim como no caso do feijão, nós levamos muitíssimo em consideração os históricos anteriores. No caso da droga, considera da praga, do próprio inseticida que eu estou testando. No caso da viagem, o veículo, a estrada, a pessoa que está conduzindo. E aí vai se tornando mais ou menos complexo. Vamos voltar ao nosso assunto aqui. Então, o que acontece? Dentro desse tempo da estatística, por exemplo, aqui já estamos na página 17, tá? Nós tivemos pessoas que contribuíram imensamente para que haja essa ciência hoje. Pierre Simon, Marquis de Laplace, o Gauss, que é um dos mais conhecidos, ele se aplica em diferentes áreas do conhecimento, ele fez grandes contribuições. E eu particularmente leio muito material sobre ele, curva de Gauss, que a gente vai estudar aqui hoje. E entre essas aqui, para ajudar vocês a entenderem a leitura que vocês vão fazer no material, existe o teorema central do limite. Ó, para quem faltou na aula eu vou estar esclarecendo, para quem estava presente eu vou reforçar. Com o ensino à distância, a gente não pega na mão do estudante e vai conduzindo ele, sabe? Ah, faça isso, faça aquilo. Não. A autonomia é de vocês. Eu coloco o material à disposição, vocês fazem a imersão nesse material. Hoje é uma aula que eu dou uma introduzida para vocês entenderem o que vocês estão lendo, sobre o que vocês estão lendo. Explico algumas coisas que eu acredito que vai ajudar vocês a entenderem. E na sexta-feira a gente tem dois momentos. Tirar dúvida. 2, uma discussão coletiva que tem um impacto avaliativo também, tá? Então, por exemplo, na página 17 do nosso material, o Memória, que é o escritor, ele trabalha o seguinte, ele vem e expõe para nós o teorema central do limite. O que é isso? Qualquer soma ou média de variáveis aleatória tem para um grande número de termos uma distribuição aproximadamente normal. Se alguém souber me explicar isso agora, ganhou 5 pontos. Aí, igual. Vai por ordem, vamos ver, olha. O pessoal até acordou das cadeiras aí, ó. Alguém se prontifica? É só explicar isso aqui.
Olha o texto. Qualquer soma ou média de variáveis aleatórias tem para um grande número de termos uma distribuição aproximadamente normal. É sério mesmo, se a pessoa souber, que às vezes a pessoa sabe, então a gente não fica remoendo, né? Bom, vamos lá. O que acontece? Vocês vão ler esse livro com calma na casa de vocês. Se você quiser discutir entre vocês, tem absoluta liberdade. A Gabriela, ela se prontificou a tirar dúvidas de vocês. Inclusive, ela vai estar no grupo de WhatsApp de vocês. Ela vai fazer momentos de interação com vocês para tentar tirar dúvidas de coisas como essa. Por quê? Tem um texto desse dentro do material. A princípio, vocês olham assim estranho e não conseguem entender. Mas, no meu ponto de vista, a gente tem dificuldade de entender, na verdade, o que significa cada coisa dessa. Por exemplo, o que é uma média de variáveis aleatória? O que é um grande número de termos? O que seria uma distribuição aproximadamente normal? Então, vocês vão precisar ter alguns conhecimentos prévios para continuar a leitura. Chega num momento como esse, se vocês não conseguirem entender, vocês têm que fazer uma pausa e procurar entender. Alguém está querendo entrar aqui. E procurar entender. Oi, alguém falou? Sim? Gabriela? Alô? Câmbio? Legal. Vamos lá então. Então, por exemplo, tem uma informação aqui agora que é distribuição aproximadamente normal. Eu não sei o que é isso, professor. Está no material que o senhor passou para ler. Qual que seria meu primeiro reflexo? Vocês estão estudando na frente de um celular, de um notebook. Deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês querem fazer uma receita de cuscuz recheado, onde vocês localizam essa receita? Internet. Aonde? Vamos lá, fala o nome de algum site, por favor. YouTube. Pinterest, YouTube, às vezes, dificilmente no Instagram, mas YouTube é muito rico nisso. E tem outro site, Khan Academy, é uma plataforma de ensino de ciências exatas, que é muito bom. O idealizador dela é um indiano, ganhou vários prêmios, porque ele montou um site e você entra lá gratuitamente. E aí você fala assim, não sei como é que calcula a derivada. E pesquisa lá. Tem inúmeras aulas em inúmeras línguas diferentes, inclusive na nossa portuguesa tem muito material, em que o cara tem uma tela negra e ele vai riscando e explicando. Ele explica coisa de genética também lá, que eu já vi. Explica coisa de fisiologia, de química. Então, por exemplo, o que é uma distribuição normal? Não sei. Vou lá no YouTube, pesquiso e assisto uma aula. Se eu acho que eu não entendi tudo, eu posso assistir outra. Entendem? O que eu estou propondo para vocês? Que o ensino à distância é isso. Porque o aluno que sabe o que é uma distribuição normal, ele continua na leitura. O que ainda não tem, ou não tem isso muito bem esclarecido, recorre aos instrumentos de formação que ele tem à disposição. E no caso dele tá para entender alguma coisa errônea, ele pode vir na aula, por exemplo, no nosso caso de sexta-feira, professor, é isso aqui? Não é isso? Não entendi direito? Aí a gente vai tirar a dúvida. Entende? É diferente. Então, vocês vão ter que ter uma autonomia de vocês se organizarem diariamente, fazer uma leitura, uma parte desse texto, para conseguir absorver. E no caso de ter dúvidas, aí vocês fazem interações. Eu estou disponível nos momentos das aulas. A Gabriela também está disponível. E aí durante a semana vocês vão trabalhar muito com ela. E se de tudo vocês não conseguirem ainda podem conversar entre vocês. Certo? Então vai ser por aí. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, então. Qualquer som... Oi. Professor, com licença, eu estava tentando falar ainda agora, só que estava dando problema. Quanto ao livro, eu não consigo encontrar. São poucos, tem, a maioria está indisponível para venda.
Eu acho que eu só encontrei um lugar em e-book extremamente caro. É mesmo? Eu vou tentar ajudar você, Gabriel, no final da aula, aí a gente bate um papinho lá para te ajudar. Legal? Professor, Oi. Vanessa tá pedindo para avisar que ela não está conseguindo entrar na aula. Ela Uai. está de repouso médico. Ela tá, a carinha dela tá aqui, ó. Mas ela deve, sim, enfim, tá avisado. Qualquer coisa, daqui a pouco eu vou fazer uma pausa, eu faço uma chamada aqui novamente e eu coloco presença para ela, tá, Natália? Aí você me avisa de novo. Tá ok. É legal. Então, por exemplo, aqui, uma coisa que vocês têm que saber. Soma. Todos vocês sabem o que é somar. Agora, todos nós sabemos o que seria uma média? Talvez. Talvez. Talvez ainda tenhamos algumas dúvidas. Distribuição normal. É um assunto que a gente sempre pode voltar nele um pouquinho. Aí que eu tenho. Nós vamos vir agora aqui para a plataforma. Deixa eu achar uma plataforma aqui. Pronto. Bom, então o que seria a distribuição normal? Tem alguém que está com o microfone ligado, deixa eu desligar. Ver se eu tenho a opção. Pronto, já desligou também, tá beleza. Vamos lá então. É muito comum na estatística, você pega aquela série de informações, como o John fez, etc. E você consegue trabalhar, processar e transmitir isso na forma de um gráfico. Né? Um gráfico. Gráfico, normalmente a gente tem o quê? Uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Ocorre que, normalmente, esse aqui é o nosso Y e esse aqui é o nosso X. O que seria X e Y? Variáveis. Por exemplo, se eu pegar aqui vocês, né, e colocar idades, por exemplo, eu acredito que ninguém aqui deva ter menos de 17 anos. E talvez o mais velho de vocês estejam até nos 38, só para nós pensar. E aí vocês estão aqui dentro desse raio. Aí tem gente com 18, 20, 25, o próprio 30. Ok. Então são idades aqui. Por outro lado, eu tenho aqui o número de pessoas que podem estar com essa idade. Pode ser uma pessoa, 2, 3, 4. Aí eu vou e começo a perguntar para vocês. Fulano, qual que é a sua idade? 18, professor. Pronto, marca aqui. Tem um com 18. Aí eu vou e pergunto para outro, qual que é a sua idade? 30. Aí eu pergunto para outro, 20. Ah, eu tenho 25, professor. Uma moça tem outra, tem 20. Tem mais uma moça com 20, tem um com 18 aqui. Aí aparece um com 25, 20. Acredito que a maioria de vocês esteja aqui nessa faixa, 18, 19, 20. Então cada pontinho desse representa uma pessoa, hipoteticamente, só para a gente entender. Tem uma pessoa com 38 e uma pessoa com 17. A maioria está nessa faixa de idade aqui. Certo? Então cada pontinho desse representa vocês. Bom, olhem só o processo que eu fiz. Fui lá, olhei a ficha de todos vocês na secretaria, coloquei na planilha do Excel e isso virou uma informação. E de certo modo, se a gente observar aqui, esse gráfico que eu estou rascunhando, ele representa uma distribuição. Uma distribuição. Se outro professor que vai dar aula para vocês semestre perguntar, ô professor, você que já trabalhou com o pessoal lá, é um pessoal o quê? Mais velho, mais jovem? Que eu quero organizar meus slides em função de assunto para ficar mais interessante. A maioria tem na faixa de 40 anos. A maioria são bem novinhos, ainda nem são adultos, nominalmente falando. Aí eu vou e falo, não, ó professor, é o seguinte,
A média de idade do pessoal lá é 20 anos. Opa! Primeira informação. Média. Esse é o símbolo para média aritmética. É um X com risquinho em cima. Como é que eu poderia calcular uma média, pessoal? É bem fácil. A gente abre o Excel aqui, ó. Se eu colocar aqui, os dados estão lá, 20, 18, 17, tem gente com 15, com 38, como a gente falou, com 30, com 29. Eu posso somar todos eles, ó. Deu 247. Para me tirar a média, eu pego o somatório, divido pelo número de observações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dividir por 11, tá aí minha média. Então, para esses dados que nós estamos observando aqui, a título de exemplificação, a média seria 20. Professor? Oi. Professor? Sim, estou ouvindo. Tá cortando o vídeo do senhor e a voz. Tá. Deixa eu ver aqui. Talvez seja meu microfone. Obrigado por avisar. Agora, estão ouvindo? Algum problema? Não, é bom me avisar, que às vezes, né, no meio do processo. Beleza, então. Você ouviu uma coisa? Sim. A aula tá gravada, né? Tá. Tá sendo gravado. Tá. Eu tô tentando gravar aqui. Eu coloquei um programa para gravar. É para gravar. Vamos ver se vai dar certo aí. Também estou fazendo vocês de cobaia para ver se dá tudo certo. Então, a gente tem aqui um gráfico de distribuição e uma informação, a média. Vocês viram como é que foi fácil calcular essa média? Só que o que vocês vão encontrar em alguns livros de estatística, de matemática, falando sobre média? Vai falar que a média é igual ao somatório de todas as variáveis observadas de I a N dividido por N, ou de outras formas, que existem vários tipos de média. Às vezes é só a gente se surpreende com as anotações. Deixa eu pegar a borracha. Mas, às vezes é um pouco só porque nós estamos nervosos, sabe? Se a gente parar com calma e observar, a gente consegue não ser surpreendido tão facilmente. Bom, então aqui a gente tem uma média. E se vocês observaram esse gráfico aqui, o que que acontece? Eu tenho gente daqui, aí à medida que eu vou chegando perto da média, ele tem a maioria das pessoas e ele volta a cair. Conseguem perceber? Ele tem uma mudança na formação em que ele tem poucas pessoas aqui e a maioria das pessoas estão na média. Essa é uma situação em que os dados começam a apresentar distribuição normal. Olha, a gente vai devagar, pausadamente. Distribuição normal, ele tem uma série de preceitos que tem que ser atendido. Mas a gente começa a entender aqui, em que o gráfico de distribuição da incidência de observações, ele segue um tipo de distribuição. E isso aqui, ó, eu vou falar para vocês, é muito, muito, muito importante. Por quê? A maioria dos trabalhos que a gente faz com estatística, vou falar para vocês, 90% que vocês vão ver na próxima matéria, que é estatística experimental, acho que nas duas disciplinas, nos dois cursos é dessa forma, eles partem do pressuposto que os dados estão sob distribuição normal. O DIC, o DQL, o DBC, são palavrinhas que vocês vão aprender ainda a trabalhar semestre que vem. Vocês vão calcular esses delineamentos, eles utilizam o método de quadrados mínimos, cuja qual trabalha com a informação de variância e só se aplica se os dados seguirem impreterivelmente distribuição normal. Percebem o quão importante é olhar os dados?
para mim saber se eu posso utilizar aquela fórmula ou não, isso aqui seria uma conotação do que seria uma distribuição normal. Se vocês tiverem alguma dúvida, claro que vocês podem recorrer a outro tipo de material. O que mais a gente tem sobre distribuição normal? Bom, observando esses dados aqui, a gente tirou a média. E se eu perguntasse para vocês, como é que seria um desvio padrão? Como é que seria um desvio padrão? Deixa eu colocar aqui. Ou variância. Porque isso aqui também incide sobre essa questão que nós estamos falando, que é de distribuição normal ou não. Por exemplo, eu tenho lá, vamos pensar aqui em 5 valores aleatórios. 18, 18, 18, 18 e 18. E eu tenho, esses são um grupo de 5 alunos, cuja quais têm todos a mesma idade, 18 anos. E eu tenho um outro grupo em que eu tenho um aluno com 17, um com 19, um com 18, um com 20 e um com 16. E eu olho para esses dois grupos de alunos, vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B, e me pergunto, são grupos equivalentes? Observando só a idade, ó. Não estou observando sexo, nem outra variável, só idade. São grupos iguais? Bom, talvez. Quais informações eu poderia utilizar aqui? Vamos calcular a média. Alguém saberia calcular a média desse primeiro? Qual que seria a média de idade desse primeiro grupo, do A? Alguém sabe? 18. Tá fácil. Rapaz, o povo já fez o de baixo. Mas rapaz, espera aí então. Vou ensinar essa malandragem para vocês. Vocês estão comprando... Oi? Entendi. Citei de novo. Pronto, olha só. Esse pessoal aqui de cima são a idade de 5 alunos. Eu estou chamando o grupo A. E aqui é a idade de outro grupo de alunos, que eu estou chamando de grupo B. E eu estou calculando, eu estou querendo avaliar se esses dois grupos são iguais em termos de idade. Se eles têm alguma similaridade, se são grupos exatamente iguais. E aí, como eu posso fazer isso? Eu posso usar das ferramentas que a estatística me dá. Uma das ferramentas é a média. Aí a gente calculou aqui, qual que é a média dessa primeira população? 18. E a média de idade dessa outra população? Também deu 18. Então, como que eu poderia dizer para alguém que a idade deles é diferente? Como que eu poderia calcular isso? Por exemplo, se eu conseguisse identificar a variância. O que seria a variância? Bom, eu tenho a média, voltando aqui, a média de idade. E esse indivíduo aqui, ó, ele está bem longe da média. Está com 18 anos além da média. Isso aqui ele está desviando da média. Ele está variando da média. Então, eu observo aqui que a variância entre esses aqui seria 0. Todo mundo concorda? Esse cara está em cima da média. Esse também e esse também. Agora, esse pessoal aqui, esse pessoal está diferente. Como que eu poderia fazer isso? 17 menos a média, que nesse caso é 18, vai me dar um resultado. Nesse caso, o resultado foi 1. Ok? Existe o cálculo de variância, que a gente vai pegar, na verdade, esse valor, elevar ao quadrado,
Quando eu pego essa estimativa e jogo ao quadrado, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando essa variância para ficar mais fácil de eu visualizar. No entanto, 1 elevado a 2 vai continuar sendo 1. Num rol de informações que vocês vão ter em estatística experimental, que a variância fosse 50, e eu levar ela a 2, aí a gente já teria uma variância de 250. De certa forma, o que ele está me dizendo? O quanto que essa observação aqui está dispersa em relação à média. Porque isso é uma informação importante. Se, por exemplo, a gente estivesse trabalhando com uma plantação, eu tenho aqui um quadrado, aqui outro, cada um tem 1 hectare. Nesse aqui, a média de produção, vamos colocar aqui que foi de soja, 50 sacos. E esse aqui, a média também foi 50 sacos. Como que eu poderia avaliar melhor essa variação que teve aqui dentro? Se eu conseguisse cortar em talhões, talvez 6 talhões, isso é muito comum. A maioria das plantadeiras e colheitadoras apresenta esse recurso e tentar tirar a média por talhão, ou melhor ainda, ver a diferença desse talhão em relação à média. Vamos dizer que esse talhão aqui apresentou 100 sacas. E é hipotético, tá? Então eu colocaria 100 menos 50. Isso daria uma diferença de 50. E eu jogo isso a 2. Que vai me dar 250. Todo mundo está entendendo? O que eu estou pegando quando eu calculo essa variância? Eu estou pegando cada observação, reduzindo o valor da média e aumentando essa variação, potencializando o efeito dela quando eu jogo ela ao quadrado. Se eu faço isso para cada uma das observações, eu consigo estimar um valor de variância que vai me dizer o seguinte, nesse exemplo aqui da soja. Quanto que é diferente a produção em cada canto desse 1 hectare? Se esse valor for alto, o que isso vai me dizer, pessoal? Se eu tenho uma variância, um desvio padrão alto, que eu tenho uma heterogeneidade. Ou seja, tem talhões muito bons e tem talhões muito ruins. E isso, por um caso de cultivo de soja, representa o quê? Trabalho. Porque você tem condição de pegar esses outros talhões e colocarem como tão produtivo quanto esse primeiro. Agora, no caso que você tem uma representatividade igual, em que você tem uma baixa variância, você tem uma questão de homogeneidade, em que você consegue entender que, apesar de ter médias similares, aqui a gente tem um tratamento equivalente. Por exemplo, o que pode ter acontecido aqui? Levando bem para a prática. Contratou a pessoa para jogar adubo, ela veio, jogou todo o adubo aqui e não jogou nos demais. E como é que você poderia mostrar isso para o patrão? Ou para o dono da fazenda? Ou até para o seu próprio controle? Usando a estatística. Então, por que tem estatística no curso de zootecnia e por que tem estatística no curso de agronomia? Para você usar e usar. Você não vai fazer pesquisa, não vai ser pesquisador, tudo bem, mas você vai usar estatística. Você vai cuidar de uma fazenda de soja, de milho, de cana, que tem cana aqui na região de União, você tem que fazer esse tipo de cálculo. Nós, da zootecnia, o que a gente poderia usar? Por exemplo, se isso aqui fosse, em vez de talhões, vacas. Vamos desenhar lindas vacas holandesas, pretas e brancas, 8 vaquinhas. Você tem uma média do rebanho, porque é o tanto que você coloca no resfriador todo dia, tanto que você vende. Mas é importante também você lá, como gerente de uma fazenda de gado de leite, por exemplo, tirar o desvio padrão de cada vaca. Às vezes você consegue perceber que uma vaca está muito doente só porque ela está muito longe da média. E você consegue entender também que uma vaca está produzindo muito mais do que a média, porque ela está o quê? Muito além da média de produção. Olha só para vocês verem o quão importante é a estatística. Vamos pensar esse último exemplo aí de gado de leite. Se a maioria das vacas, digamos que produz 20 litros,
e você tem uma vaca que produz 17 litros, o que você pode inferir aqui? Bom, eu posso utilizar como regra descartar do rebanho 5% das piores vacas em questão de lactação. E aí você usou uma ferramenta da estatística. Ou eu posso estabelecer que o touro que eu vou usar na minha produção vai ser os filhos das vacas 5% melhores produtivas. Vocês conseguem entender isso aqui? Eu utilizei do desvio padrão da média para simplesmente calcular quais seriam os melhores animais do meu rebanho. Em que eu vou utilizar os filhos dessas vacas aqui que estão 5% melhores para ser o reprodutor. Conseguem ver como que é útil a estatística? E aí a gente também tem que entender essa questão da distribuição normal. Então, quando a gente fala aqui, para a gente conseguir entender todas as questões, a gente tem que observar com calma. E se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, procurem no YouTube. Tudo isso que eu falei, tem outros que falam, tá? Continuando aqui a nossa aula. Um termo muito comum que vocês vão ouvir na estatística é outliers. Alguém sabe me dizer o que seria um outlier? O que era, professor? Outlier. Essa palavra que está aí na lousa, vocês estão vendo? O slide? Tá vendo o slide? Eu já vi esse nome, ó. Sei. Outlier. Out é fora, né? É do inglês. Out é fora. Liar, linha. Fora da linha. O que seria um outlier? Seria algo que estaria muito fora do padrão. Se a gente olhar essa plantação de milho todinha, tivesse um pé desse tamanho, ele seria muito diferente. E aí eu pergunto para vocês, a próxima safra de milho, vocês iam querer plantar milhos dessa altura ou desse tamanho? É óbvio que desse tamanho. É assim que a gente identifica os melhores. Foi o exemplo que eu acabei de dar com a vaca. Se eu pegar as que dão maior lactação. No entanto, é importante entender o seguinte. Por exemplo, eu tenho todos esses valores aqui de altura. 1,55 m, 1,59 m, 1,47 m, 1,62 m, 7,52 m, 1,54 m e 1,58 m. Essas são alturas de pé de milho. E aí, menino da agronomia? A gente vai plantar esse milho de 7,52 m, não é isso? Me confirmem, por favor, falando aí na aula. Não? Por que não? Professor, a colheitadeira não vai dar conta de pegar esse milho todo. Vai gerar muito mais matéria seca, embora seja bom para a adubação, mas em compensação, eu vou gastar mais em adubo, porque ele vai crescer mais, vai gerar energia. Sim. Alguém tem outra opinião? Professor, depois da palavra do Jorge, eu não sei nem o que é que eu disse. Se aí não dá para fazer silagem, alguma coisa do tipo, Ah, é uma boa alternativa, né? pois é. Imagina o tamanho da espiga desse pé de milho. É do meu tamanho. Professor, o milho ia ser grande. Ah. Pessoal, A diferença, professor, aqui não tem, né? aí que eu quero que vocês analisem, entende? Porque, por exemplo, é muito comum o pessoal aí, e Gabriel vai me dizer isso, com muita sinceridade também, o pessoal tá fazendo experimento, como esse aqui de milho. Aí contrata um estatístico para rodar os dados. Aí ele roda os dados. Aí fala que o melhor planta é essa aqui. E aí a gente vai, pega a semente dela e planta. E aí eu falo para vocês, o ideal não é que você coloque um estatístico para rodar os seus dados. É que você mesmo, agrônomo ou zootecnista, rode os seus dados. Por quê? Por causa de uma situação como essa. Alguém aqui concorda comigo que é improvável um pé de milho com quase 8 metros? Eu acho que sim, professor. É improvável. É improvável. O que aconteceu? A pessoa que estava medindo foi anotando. A letra não era muito boa, o 1 ficou parecendo um 7. Aí foi para o escritório. Na hora de digitar, a pessoa não prestou atenção. Era 1,52 m e ficou 7,52.
Aí você vai rodar a estatística, mostra que uma árvore está dando milho. E aí eu falo para vocês, é importante ter o profissional de ciências agrárias, seja um agrônomo, seja um tecnista, olhando os dados. Você olha uma situação como essa, o que você vai fazer? Analisar direitinho para não sair errado, né, professor? Não calcula nem média disso aqui. Você vai calcular uma média, como é que você faria, Natália, por exemplo? Eu peço para você calcular uma média disso aqui, o que você faria? Não daria certo, não, professor. Dá certo, você calcula a média de todos, exceto desse dado. Você entende? Você desconsidera esse 7,52. Aí você vai escrever um artigo científico, vamos pensar na monografia de todo mundo aí. Porque todo mundo vai rodar estatística na monografia. Aí vocês falam para mim, professor, como é que eu escrevo isso lá no capítulo de materiais e métodos? Desconsiderou-se dados de outliers. Ponto. Quer dizer que antes de você calcular a média, antes de você calcular desvio padrão e os outros cálculos, você deu uma olhada geral nas informações para ver se não tinha alguma coisa improvável, como esse. Percebam, esse texto que vocês estão lendo hoje vai ajudar vocês na monografia. Ele fala sobre outliers. Normalmente o outliers é aquele indivíduo que está além de 2 desvios padrão da média. E isso tem que ser calculado previamente, antes de você calcular a média e outras coisas. Porque isso aqui não é coisa do outro mundo, pessoal. Por exemplo, alguém vai fazer experimento lá com suínos. Aí dá que uma porca atingiu 850 quilos. Você olha... O que é isso? É uma montanha de bacon? Uma porca com 800 quilos é muito improvável. É a mesma coisa de um pé de milho de 7 metros. É a mesma coisa de um hectare de soja que deu 400 sacas. E é aí que você tem que usar os instrumentos de estatística para aferir isso antes. E para você tomar também as devidas decisões. Eu vou falar para vocês aqui, ó, tanto da agronomia quanto da zootecnia. Cálculo faz parte do curso. Por quê? Pessoal da zootecnia, não é só engordar o boi. É engordar o boi gastando o mínimo possível, para que cada quilo ou arroba daquele bovino custe o menos. Da mesma forma o pessoal da agronomia. Eu poderia cultivar e sair, sei lá, 80 sacos de soja por hectare. Colocava um andar embaixo, fazia uma estrutura de concreto e colocava mais 1 hectare em cima, plantava em saquinhos. Daria mais de 80 sacas por hectare. Só que qual que é o custo disso? Entendam, eu estou extravasando para vocês entenderem. Mas, efetivamente, para a agronomia e para a zootecnia, os pequenos detalhes vão fazer toda a diferença. Então é importante entender o que é um outlier e gostar e praticar e entender muito bem estatística, porque é importante para a formação de vocês. Bom, então a gente começou a falar aqui de medidas de posição. A média é uma medida de posição, ok? E falamos também de medida de dispersão. Olhem só outro trecho do livro que eu passei para vocês. Em 1810, Laplace publicou Mémoires sur les sons flottés de Candidat. Vários eminentes matemáticos contribuíram posteriormente para o desenvolvimento, emprestando o maior rigor. Atualmente podemos enunciá-lo em sua forma clássica, da seguinte modo. Se uma população tem uma variância finita, olha, primeira coisa, variância finita, e média μ, a distribuição da média aritmética de n observações aproxima-se de uma distribuição normal com variância. Aí coloca σ2 sobre n e média μ. À medida que o tamanho de n da amostra aumenta. Vou tentar ajudar vocês a entenderem isso aqui melhor, tá? Então, para entender o que esse texto está falando, vocês têm que conhecer o que significa média. O que é uma média? Da mesma forma, o que é desvio padrão e variância. Não tem como vocês terem uma mínima introdução à estatística sem conhecer isso. Média, desvio padrão e variância. Até porque isso faz parte da estatística. Agora eu faço uma fala com vocês. Pronto.
média, mediana, desvio padrão, variância. Isso é conteúdo que a gente vê na universidade? Pois, sim, né? Aí que eu tenho uma ressalva. Por quê? Eu digo isso falando de mim. A gente tivemos o ensino fundamental, tivemos o ensino médio, e lá nós vimos algumas coisas. Segundo a PCN, o que é PCN? Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí ele solta um para cada área do conhecimento. Existe um para ciência da natureza e matemática. O link está aqui, ó, no slide, tá vendo? Que eu mando para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, tudo bem, mas acho que não vai ser necessário. Lá na página 124, ele prevê que durante a formação do ensino médio, e aí eu tenho que partir do pressuposto de que vocês passaram por escolas que atenderam o que é requerido, que vocês tenham um momento lá que vocês vão fazer o quê? Representações gráficas, análise de dados, olha lá, média, moda, mediana, variância e desvio padrão. O que eu quero dizer com isso? Que a gente parte do pressuposto que vocês entraram na UESP já sabendo o que é variância, desvio padrão, média, moda, mediana. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, só que realmente não é o que acontece na universidade, em algumas escolas do interior. Justo, justo. E eu entendo perfeitamente isso, sabe? Eu entendo e entendo mais. Que pode ter sido ministrado, a professora pode ter falado lá de variância, num dia de aula que talvez você não foi, ou como aconteceu comigo. Eu tive aula disso aí, eu tenho certeza, só que eu não apliquei, eu não me lembro. Depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei um tempo, às vezes, sem ir para a faculdade. E eu esqueci. E aí que a gente tem que fazer aquilo que eu comecei a falar com vocês, ter autonomia de ir buscar, tá? Então, assim, esse primeiro texto, eu quero que vocês leiam, para vocês entenderem um pouco sobre o histórico da estatística, para a gente continuar falando. E esse conteúdo de média, mediana e desvio padrão e variância, esses itens aqui de cima, eu gostaria que vocês estudassem por vídeos na internet. Não faz sentido eu pegar esse momento aqui que eu poderia estar explicando outras coisas importantes para vocês e explicar isso. Então eu vou dar um prazo, de hoje até sexta-feira, para vocês estudarem sobre média, mediana, moda, desvio padrão e variância. Tem muito vídeo no YouTube. Se vocês precisarem, eu vou deixar, tem meu e-mail, eu posso mandar algum material, mas eu acredito que não seja impreterível. Eu acho que é mais fácil estudar por vídeo do YouTube para entender o que é cada coisa dessa. Vocês concordam com isso? Vocês acham que dá tempo? Eu acho que dá. Sim, professor, acho até mais intuitivo o senhor ficar falando isso pra gente. Repetir. Pode usar isso mesmo para poder estudar em casa. Acho que é mais bacana. Pronto, que aí por exemplo, sei lá, cada um usa a plataforma que gosta. Às vezes você assiste um professor desse do YouTube, você gosta mais da forma que um explica do que de outro. Então assim, eu vou dar um tempo então, até sexta-feira para você estudar sobre moda, mediana, desvio padrão e variância. E na sexta-feira eu aplico uma provinha, só para ver como é que vocês estão, já sendo nota para nossa disciplina, parte de uma das avaliações. A outra parte, o que vai ser? Nós vamos fazer uma discussão, né? Aí na sexta-feira eu não gostaria de usar tanto slide assim, eu gostaria de ver o rostinho de vocês e a gente discutir alguma coisa de importância. Mais ou menos no ritmo de hoje, sabe? Se vocês conseguirem ler o texto e conseguir associar com alguma outra coisa importante, vocês explicarem. Sabe por quê? Porque assim, vocês viram que eu estou explicando uma série de coisas e estou tentando dar exemplo do nosso cotidiano. Falei de soja, de milho, de vaca de leite, de porco, de idade de gente. Às vezes, um de vocês, aluno, consegue explicar sobre o desvio padrão usando, não sei, ritmo de música, um outro exemplo que os outros colegas conseguem entender melhor.
Então, na sexta-feira, eu também vou pedir para algum de vocês fazer explicar da forma que vocês entenderam. Por quê? Meio que reforçar. Oi? Caso a prova vai ser. Bom, a gente vai ter... As perguntas a gente vai respondendo por aqui mesmo, né? Pronto, isso. Pronto. Então tá. Ó, uma coisa que a colega... Quem falou? Quem falou agora? Perguntou? Qual o nome da pessoa que perguntou? Stephanie? Brenda? Brenda. Então, Brenda, as disciplinas na UESP a gente tem que fazer no mínimo 3 avaliações, né? 3 avaliações. Então, uma nota a gente vai tirar sexta-feira. Uma nota. Essa nota vai ser o quê? Eu vou ver alguma forma de vocês ou calcularem ou estimarem. Vou simplificar. Fazer um cálculo de média, desvio padrão e variância, certo? E também a gente vai conversar sobre esse conteúdo desse livro. Por quê? Eu gostaria de abordar esse começo aqui, essa semana. A gente lê isso, estuda isso, entende isso. Aí semana que vem a gente passa para outro conteúdo. Entendeu? Então na sexta-feira a gente vai ter uma avaliação, que não vai ser um processo rígido, vai ser um processo que a gente vai discutir juntos. E aí, assim, eu gosto muito da participação, então as pessoas que gostam de falar, falem, tentem explicar da sua forma. E a gente vai ter uma partezinha de cálculo que também vai contribuir com essa primeira nota. Certo? Essa é a primeira nota. Aí as outras a gente vai ver na medida que for chegando o conteúdo. Professor, Oi? eu acho que eles podem testar a dinâmica deles, os estudos deles também. Se eles tiveram alguma experiência, algum experimento durante a graduação, eles podem usar e aplicar esses análise de dados, média, módulo, mediana, de uma forma que ele absorveu o conhecimento. Legal. Legal, professor, legal. Uhum. Então, assim, eu quero que vocês leiam, tentem entender. Eu também não sou dono de todo o conhecimento. Eu acho que é daí que a gente parte para todo mundo estudar junto. A gente tira dúvidas junto. Vocês vão ter um momento aí com a Gabi durante a semana também para conversar. Talvez tirar alguma dúvida até de desvio padrão também, mas isso é fácil. Vocês vão encontrar muita coisa no YouTube. E a gente vai ter que se esforçar, pessoal, para conseguir trabalhar isso durante essa semana. Por quê? Qual que seria o normal? A gente passaria a semana todinha, todo dia à tarde, passando aquele calor gostoso, eu riscando o quadro e vocês ali anotando. A gente vai ter que conseguir aprender da igual forma, talvez até um pouquinho mais, cada um no seu momento. É como eu falei na última aula. Quem gosta da noite, estuda à noite. Quem gosta de estudar de manhã. Vai para debaixo de um pé de manga com o computador. Vai, não sei, para a beira de um rio. Ou pode ficar em casa na rede. O importante é que vocês estudem, do jeito que ficou bom para vocês. Eu acho que esse negócio de educação à distância tem lá suas vantagens. Certo? Então, é importante a gente entender medidas de posição e dispersão para a gente poder entender o que esse texto está dizendo. Olha só o que esse texto está dizendo aqui. Variação finita. O que é uma variação finita? É eu conhecer essa variação. Por exemplo, se eu for falar o seguinte, deixa eu pensar alguma coisa que tende ao infinito. Quantas estrelas existem no universo? Não tem como a gente saber. Tem uma variação infinita. Qual o peso das estrelas? Eu não sei nem quantas estrelas tem. Então, o que ele está dizendo aqui com variação finita é que eu tenho uma variação conhecida. Outra coisa que eu tenho que entender, N. N significa número de observações. E esse texto todinho aqui que ele falou de diferentes formas, na verdade é que dizer o seguinte, que à medida que o N aumenta, mi aproxima-se de distribuição normal. Isso aqui que ele falou. Simplificando, falando de outra forma para vocês, quer dizer isso. À medida que o N aumenta, me aproxima da distribuição normal. O que é isso? É aquele exemplo que a gente acabou de falar. Deixa eu vir aqui de novo para o meu riscadorzinho. Deixa eu vir aqui para o meu riscador. A gente viu ali no gráfico que a gente vai ter sempre uma linha da distribuição
vertical, outro na horizontal, um é X, o outro é Y. E que, se eu sei que ano que vem eu vou plantar feijão em março, e eu sei que ano passado choveu aqui, quantos nós falamos? 220 milímetros, né? Acho que a gente está falando isso. 200 milímetros em que ano? Em um determinado ano. Aí eu fui e olhei a média histórica de, vamos falar 20 anos. Vamos fazer 20 bolinhas aqui. Vou colocar aqui 150 milímetros e aqui 400 milímetros, tá? Isso aqui é de um mês só, é de março. Pronto, de março. Que letra bonita. Então, um ano choveu 220, outro ano se deu nessa faixa também, outro também, outro também, outro também. Aí esse ano aqui choveu 150. Se eu olhar esses dados aqui, a curva fez isso aqui, não foi? Ó. Isso aqui não é distribuição normal. Agora, se eu consigo pegar informações de mais anos, por exemplo, em vez de ter só essas informações, eu tenho uma informação de outro ano que deu 150, outro ano que deu 220, um ano que deu 400, outro ano deu 400, e aqui alguns intermediários. Aí a gente começa a ter um formato diferente da distribuição das precipitações no mês de março ao longo dos anos. E aí a gente começa a ter o quê? Uma distribuição próxima do que a gente falou que é normal, não é isso? A gente falou que mais ou menos isso aqui é o normal. E aqui a gente começa a desenhar alguma coisa normal. Percebam que quando eu tinha um N pequeno, a curva não tinha dado normal. À medida que eu aumentei o N, a curva tende ao normal. À medida que o N aumenta, Mi, que é a média, aproxima-se da distribuição normal. Foi isso que ele falou. Eu acredito que vocês devam ter algumas dúvidas assim. Eu não sei se eu vou conseguir te sanar todas, né? Mas a grande jogada vai ser que a gente vai parar, ler com calma, e aí tem a professora Gabriela também junto, e a gente vai pensar junto como interpretar essas informações. Para que vocês entendam o que é uma distribuição normal, e como é que se chega a uma distribuição normal, como que o N influencia sobre a distribuição ser normal ou não, se um dado é sobre distribuição binomial, enfim, todas as probabilidades de distribuições que o texto vai trazer. Pessoal, a grosso modo, que eu queria introduzir para vocês hoje era isso, tá? Para também a aula não ficar aquela aula longa que a gente vai cansando, né? Vai ficando desgastado. E aí eu queria ver com vocês se até aqui vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, vocês queriam falar alguma coisa. Professor, estou dúvida com relação a como vai ser sexta-feira. Não vai funcionar. Tá. Sexta-feira, a nossa aula é outro horário, tá, gente? Ela começa às 16 horas. Então, eu vou jogar o link lá na nossa sala virtual. Esse material aqui tá lá. Se alguém não encontrar, eu posso ajudar a localizar. Até sexta-feira, vocês vão continuar lendo esse material, vão dar uma lida nele. Ele fala de um aspecto importante que é da história. Ele dá uma introduzida a assuntos. E eu vou aplicar uma forma de vocês calcularem para mim desvio padrão e variância. Eu ainda não fiz, tá? Ainda não fiz. Eu vou fazer até sexta-feira uma forma de vocês avaliarem, provavelmente online. Pode ser até vocês fazer o cálculo, tirar uma foto e postar na plataforma, sabe? Vocês podem fazer algum cálculo na mão. Mas eu quero que até sexta-feira, por favor, como atividade assíncrona, façam a leitura até a página 68 só. A gente já leu praticamente metade disso. Sexta-feira a gente tira as dúvidas, dá uma conversada e eu trago alguma coisa para vocês calcular desvio padrão, variância e média. Entendeu? É simples, assim. Meridiana coloca pra gente.
Ah, pronto. Pera aí, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar às notas, às presenças aqui. Meridiana. Brenda tá aqui, professor. Brenda, né? Deixa eu anotar aqui. Brenda. Pronto. Natália tá aqui. Dona Natália. Aqui, professor. Tá, devagar. Quem falou agora por último? Qual o nome? A Vanessa. Vanessa. Também tá quentinho. Vanessa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou anotar aqui. Vanessa, fica por último na aula, que eu vou ver o que aconteceu aqui, para ver. De repente eu não atualizei. A Sarinha apareceu ou não? Sara, Brenda, quando terminar, eu quero falar com o senhor, tá bom? tá bom. Sara apareceu ou não? Não, né? Rosemarie apareceu? Não apareceu não, nem a dona Rose hoje. Tá, não, só para me anotando. A Iris, para mim eu tinha a impressão que a Iris tinha entrado bem no começo, foi só impressão. Gustavo? A Iris tá aí? Tá online, fia? Sim, tô presente. Pronto, pela voz eu já reconheci. Iris tá aqui. Gustavo Lemos. Diego. Não. A Alessandra. Marcelo aí, professor. Oi? Tá faltando o nome do Marcelo aí, ele botou aqui nos comentários. Marcelo. Marcelo, fica por último também, por favor. Pegar seu nome completo. Então tá, Marcelo. Então, pessoal, a Alessandra apareceu ou não? Não. Alessandra não. Pois é, a última hora ela tava, eu lembro que ela tava. Pessoal, então assim, eu vou dar por finalizado então, tá? Meu e-mail, eu vou colocar aqui, eu vou colocar nos comentários, melhor. Se alguém tiver alguma coisa, pode mandar e-mail também. A princípio, vocês mandam as dúvidas para Gabriel, tá? Mas eu deixo meu e-mail aqui também, porque eu sou professor da disciplina e também não posso me esquivar de ajudar. Mas a princípio você envia para ela e eu também estou à disposição, tá? A gente está trabalhando em sincronia, tá certo? Marcelo P. Cirilo. Ô Marcelo, eu vou só pedir um e-mail seu, porque eu vou verificar no sistema se está matrícula ou não. Coloca aqui, Vanessa e Marcelo, coloque o nome completo e o e-mail de vocês, por gentileza. Que eu vou olhar no sistema do professor antes se vocês estão matriculados e dou uma resposta por e-mail para vocês. Oi, alguém falou? Natália aqui, deixa eu dar um recado aqui. O seu Ivan pediu para o senhor entrar em contato com ele. Ele tá precisando falar. Pronto, é o churrasco. Não, tá tranquilo. Aí, a Vanessa tá aqui. Vanessa, eu vou só olhar no sistema professor online, como é que tá lá, o que aconteceu, eu te dou uma resposta nesse e-mail aqui, tá? Eu acredito que talvez hoje ainda eu consiga verificar isso. Mesma coisa o Marcelo também colocou aqui, pronto. E eu vou ver se, de repente é só porque eu não atualizei o sistema lá, e dou um retorno para vocês. E aí eu confirmei, essa galera realmente faltou. E é isso, acho que só se alguém tiver mais alguma dúvida, mas senão os demais estão dispensados. E sexta-feira, às 16 horas, a gente se encontra novamente, tá ok? Obrigado. Bom, pessoal, até sexta. Até sexta. Até mais. Parar.